à vontade. Você fez uma pergunta sobre assuntos da questão do volume histórico, só para a gente não se esquecer, na página 30, é uma capsula, mas eu acho que está correto. Observe. A longo prazo, os estudos ocorre com a redução nos volumes internos do emprego escrito. A sincronização resulta em uma redução nos volumes internos do emprego escrito. Em seguida, fala, ocorre uma diminuição no volume sistólico final do emprego escrito. O volume sistólico final é o volume que permanece dentro do emprego. E no final, no último parágrafo, fala, a ressincronização aumenta o volume sistólico. O volume sistólico é o volume ejetado. O volume sistólico final é o volume retido. O volume sistólico é o volume diastólico final menos o volume sistólico final. Então está correto. O volume sistólico aumenta. O volume sistólico final reduz. Ok? Está certo. Hoje eu vou falar, conversamos esses anos todos sobre ciência, né? Sobre como fazer um trabalho, sobre como tratar o doente, e não tivemos tempo de conversar sobre outros assuntos. Hoje eu vou até cometer alguma indiscrição contando algumas histórias que aconteceram com a gente aqui. Em 2003, o Edgar, vindo do sertão do Brasil, no norte de Minas Gerais, já havia mandado alguns marca-passos comuns para serem colocados pelo nosso serviço e apareceu aqui querendo fazer uma ressincronização em pacientes chagáticos. Nós já havíamos feito algumas ressincronizações através de mini-toracotomia, talvez por isso que tenhamos sido procurados, e nós sempre tivemos essa, desde a época do professor Feliposi, nós temos uma experiência muito grande em realizar mini-toracotomias para a colocação de eletrodos de marca-passo. E ao nos procurar, ele já veio todo cheio de indicações que, honestamente, nós, vivendo numa academia, começamos a achar que não funcionaria e que era um sonho e talvez nós não conseguíssemos realizar. Sonho no sentido do doente se beneficiar de uma técnica que também estava começando e que não havia não havia no mundo ainda nenhuma diretriz adequada, nem para os doentes não chagados, para se fazer esse tratamento. Apenas alguns trabalhos europeus que saíram na frente pela primeira vez antes dos Estados Unidos, e esses trabalhos traziam muitas dúvidas, porque não havia nenhum trabalho em Chagas naquele momento. Como não existe nenhum trabalho de ressincronização em Chagas nesse momento que traga uma ideia importante sobre o assunto, apenas esse único trabalho feito em Campinas com uma casuística extremamente pequena, citando de passagem o sargástico, mas que não dá para a gente valorizar e que é muito recente, e fez depois que soube que Vossa Senhoria estava fazendo esse trabalho. Então, naquele momento foi muito difícil para nós podermos criar um método acadêmico que fosse consistente com a ciência e tratar um doente desse tipo. E aí, junto com o professor Angemiro, nós sentamos, nós três, e o Silvio, para tentar traçar
alguma direção e indicarmos adequadamente esta ressincronização do doente chagado. E fizemos alguns pontos pétreos, que nós achávamos pétreos, né? O consenso do nosso grupo achou pétreo, que era o tamanho do ventrículo, pelo ecocardiograma, largura do PRS acima de 120, bloqueio de ramo esquerdo, né? Preferencialmente, e a menos que o QRS fosse excessivamente largo, havendo hemibloqueio mais bloqueio de ramo direito, a gente colocaria. E ainda não se falava naquele momento, uma ressincronização ou uma dissincronia atrioventricular ou intraventricular, etc. E aí nós começamos a fazer o implante, inicialmente através de mini-toractomia, e qual a nossa surpresa quando começamos a observar que os pacientes evoluíram excepcionalmente bem, na sua maioria. Obviamente que esses doentes foram muito estudados, porque nós estávamos entrando num campo perigoso de fazer um procedimento que talvez não fosse reconhecido, ou não era reconhecido naquele momento. Então nós fizemos muitos estudos, todos os chagados foram submetidos a estudo eletrofisiológico, para ver se eles necessitavam de um implante concomitante de um cardioversor desfibrilador implantável. E os que desencadeavam a arritmia, eles eram colocados, além do ressincronizador, esse cardioversor desfibrilador implantável. E fomos andando e o aluno Edgar se matriculou na pós-graduação da clínica cardiológica. E depois de alguns períodos, ele foi excluído violentamente, porque não havia mandado alguns relatórios burocráticos que eram necessários para se cumprir o trajeto do mestrado. E eu fiquei surpreso, e me conheço, eu desde sempre rejeito a violência, quem me conhece sabe disso. A violência, eu digo, a violência nesse sentido, né, de ignorar um bem científico em prol de uma burocracia idiota, né? E aí convidei o Edgar para participar da pós-graduação da cirurgia cardiovascular, departamento de cirurgia, no meu assunto, que é regeneração tecidual, e já sabendo que o resultado estava sendo muito bom. Obviamente, o indivíduo vem de uma região em que não tem academia, não está afeito a proferir aulas, a participar de educação de alunos, é um pouco mais difícil. Mas, para nós aqui da Santa Casa, isso não é um problema, porque um indivíduo que fica no meio do sertão, atendendo milhares de pacientes, numa região rica, infelizmente rica em doença de Chagas, e que vem para uma academia e indaga do procedimento de vanguarda no velho mundo para ser colocado em benefício de um doente negligenciado pela sua doença num país como o nosso, ele tem que ser ouvido. Ele não pode ser rejeitado, ele tem que ser ouvido. E é justamente isso que nós fizemos. Nós sentamos e começamos a ver, e hoje nós nos surpreendemos com um trabalho espetacular. Esse trabalho é tão espetacular que nós submetemos, porque existe no nosso regulamento a exigência de se submeter o trabalho à publicação antes da defesa da tese, da defesa da dissertação, e ele, num tempo recorde de 10 dias, foi aceito pela Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, e ainda com um tópico de que ele vai gerar um editorial naquela revista quando ele for publicado.
Isso aí só traz alegria para nós. Só traz alegria. Eu acho que o senhor, sem dúvida, galgou a posição com muita honra, porque desempenhou o seu papel de médico no interior do Brasil. Se nós tivéssemos poucas dezenas de médicos como o senhor no interior do Brasil, fazendo cardiologia do jeito que o senhor faz, nós teríamos resolvido o problema da cardiologia. Chegou aqui, encontramos o Duda, que foi um co-orientador, que se dedicou intensamente para transformá-lo em um acadêmico. Então, eu acho que eu fico muito feliz, porque hoje eu sou melhor professor do que eu era antes. Eu dou os parabéns ao senhor por ter dado essa chance para nós. Se o senhor não quiser responder, nós vamos nos reunir para dar a sua nota.